Então você já está sabendo e está convidado a convidar outros. Divulgue com seus familiares. É uma conferência evangelística online, através dos canais da Junta de Missões Nacionais, no Facebook, no YouTube, e assim nós vamos compartilhar e nós vamos participar desse momento de evangelização da nossa junta missionária. Meus amados, nós estamos finalizando os estudos que estávamos fazendo nas cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Então vamos concluir. Abra sua Bíblia agora, ou acompanhe na tela, o que for melhor para você. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 até o versículo 22. E nós vamos ler esse texto, carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conforme falei, nós estamos finalizando o estudo que iniciamos nas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, conforme descrição nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. E vamos fazer uma ligeira recapitulação aqui para lembrarmos o que nós estudamos. A primeira igreja a receber a mensagem do Senhor foi a igreja em Éfeso, a igreja que esqueceu o primeiro amor. Lembramos que nós estudamos naquela carta que a igreja era ativista em obras, era uma igreja que desenvolvia um trabalho maravilhoso em obras, mas fazia algo formal, algo rotineiro, algo motivado por outros objetivos e não o verdadeiro amor. E quando nós fazemos algo sem a consciência de que estamos fazendo realmente por amor ao Senhor, o nosso trabalho acaba sendo vão. Elogiada por suas obras, perseverança e conduta, Éfeso é desafiada a lembrar-se de onde caiu e voltar às práticas dos primeiros dias, voltar ao primeiro amor. Aquele amor que nos motiva, aquele amor que nos desperta, aquele amor que nos faz alegrar por uma descoberta nova. Então somos desafiados a voltar e a buscar esse amor. A segunda carta é endereçada à igreja em Esmirna, a igreja dos santos sofredores.
a igreja que sofreu grande perseguição, que passou por perseguições grandes, mas mesmo debaixo de grande tribulação, de grande perseguição, em pobreza, essa igreja se manteve firme, não negou a sua fé. E teve de Cristo a promessa de que receberia a coroa da vida. A terceira carta é endereçada à igreja em Pérgamo, a igreja onde estava o trono de Satanás. Expressão forte. Mas em meio às pressões religiosas, havia muita pressão da igreja, o culto ao imperador, culto ao Deus da cidade, a atividade social era muito depravada. E em meio a todas essas pressões, a igreja acabou sendo tolerante. Começou a abrir concessões à heresia e começou a aliar-se ao mundo. Começou a não estabelecer diferença entre a sua vida de santificação e a sua vida social. Havia uma confusão tremenda neste aspecto. Jesus reprova os seus erros, mas promete aos que se permaneceram fiéis, prometeu a recompensa nos céus. Mesmo em meio a uma igreja mundana, uma igreja comprometida com a heresia, nós temos aqueles que são fiéis ao Senhor. Temos aqueles que fazem parte da verdadeira igreja de Cristo Jesus. E a esses, na igreja em Pérgamo, foi prometida: permaneçam fiéis, vocês terão a recompensa. A quarta carta endereçada à igreja em Tiatira, a cidade menos importante do ponto de vista político, econômico e até mesmo social. A igreja foi elogiada pelo amor, pela fé, pelo serviço, pelas últimas obras que foram maiores do que as primeiras, estavam sendo na época maiores que as primeiras. Mas Cristo dá uma dura repreensão à igreja em Tiatira. A igreja estava sendo complacente com falsos líderes e com desvios doutrinários que induzia a igreja ao erro. Nós vimos no estudo que a igreja precisa estar atenta aos erros, às insinuações, às influências de líderes que não têm o temor de Deus, que não estão preocupados com a causa do Senhor, com a vida santa, digna, e que acabam influenciando a igreja a seguir caminhos tortuosos. Isso acontece em qualquer igreja, em todos os lugares e todos os tempos. Pessoas que, eu não sou líder de nada na igreja, mas é líder na influência negativa ou positiva. Você, de qualquer maneira, você influencia alguém. Você influencia na sua casa, você influencia no trabalho. A sua palavra, ela é influente. A sua atitude, ela influencia. Então, onde você estiver, e a igreja em Tiatira, ela estava sendo complacente com esse tipo de líderes. Não havia disciplina nenhuma, não havia correção nenhuma, não havia exortação. Todo mundo tem o direito de expressar a sua liberdade. Tenhamos cuidado com isso. Em nossos dias está muito em moda essa questão do direito e pouca valorização do dever. Tenhamos cuidado com os falsos líderes. Jesus promete àqueles que não se deixaram contaminar. Ele teria a promessa de autoridade sobre as nações. É a ideia de que nós reinaremos com Cristo, de que aqueles que permanecermos fiéis, estaremos com Cristo reinando sobre as nações. Que tremendo privilégio. A quinta carta foi endereçada à igreja de Sardes, a igreja adormecida. Tinha nome de quem vive, mas estava morta. Tinha um nome de vida, era uma igreja entusiasta, uma igreja que fazia grandes cultos, que fazia grandes atividades, mas espiritualmente estava morta. Era viva na sua ação externa e humana, mas na sua vida espiritual era morta. E Jesus, então, repreende esta igreja. Diz o texto bíblico que havia umas poucas pessoas
que permaneceram fiéis, mas a essas poucas pessoas Jesus considerou dignos e considerou dignas essas pessoas e prometeu que andariam vestidas de branco com ele. Já pensou isto? Que promessa maravilhosa! A sexta carta foi endereçada à igreja em Filadélfia, a igreja fiel. A igreja que não recebeu nenhuma crítica do Senhor, que não recebeu nenhuma advertência por parte do Senhor. Junto com Esmirna, foram as únicas que mantiveram a firmeza e a fidelidade no testemunho nos séculos seguintes. São as duas que permanecem até os nossos dias. As outras foram extintas, mas essas duas permanecem e elas têm lições preciosas para nos mostrar em nossos dias. Pela sua fidelidade, seria guardada da provação, da grande tribulação que viria sobre a terra, conforme nós lemos em Apocalipse 3:10. E nós sabemos que estamos aguardando grande tribulação sobre a terra. Já estamos passando por tribulações, mas tribulações maiores serão guardadas. E a palavra de Deus diz aqui que a igreja em Filadélfia seria guardada da provação. Não era na provação, era da provação. Então essa tribulação que virá para o mundo, para julgar o mundo, a igreja do Senhor, os fiéis em Cristo, não participaremos, porque nós seremos arrebatados antes, seremos livres da provação, da tribulação e não na tribulação. Então vale a pena realmente ter uma vida consagrada, santificada ao Senhor, verdadeiramente lavada pelo sangue do Cordeiro, ter o nome escrito no livro da vida e podermos ter essa expectativa de que na grande tribulação nós não iremos sofrer, nós seremos levados pelo Senhor. E eu creio nisso. Feito esse resumo, nós chegamos à última das 7 cartas, que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que não era nem quente nem fria, era uma igreja morna. E você já sabe, já tem experiência do que seja colocar água morna na sua boca, não tem essa experiência? Então assim era a igreja de Laodiceia. Convém lembrar, antes disso, que as igrejas às quais foram enviadas essas cartas não eram igrejas fictícias. Não era apenas uma ideia de igreja, não eram simplesmente imaginárias. Eram igrejas reais, igrejas que existiram, estavam localizadas na Ásia Menor, na época do Império Romano. Escavações escatológicas podem provar isto, e como também a prova da existência das duas últimas igrejas que eu citei, Filadélfia e Esmirna, que ainda existem comprovando isso. O que acontece é que Jesus se apresenta a João, manda que ele escreva às igrejas, escolhendo aquelas 7 igrejas da Ásia, que estaria representando as igrejas em todos os tempos, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Em todas as épocas nós vemos igrejas como Éfeso, como Pérgamo, como Sardes, como Esmirna, como Filadélfia, como Laodiceia. Em todos os tempos nós vemos igreja dessa natureza. Em forma escritas de forma literal para os cristãos do primeiro século, essas cartas têm significado espiritual para todas as igrejas em todos os tempos. Como vimos nas outras ocasiões, vamos ver algumas características da cidade de Laodiceia. Vamos ver isso de maneira rápida. É situada ao sul da região da Frígia, ao leste de Éfeso. Ficava a cerca de 17 quilômetros de Colossos, né? E nós sabemos da história dessa igreja também. Na região eram 3 as principais cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Colossos ficou conhecida por suas fontes de água fria, águas geladas, águas frias. E Hierápolis, por seu turno, foi conhecida por suas fontes de águas termais. E Laodiceia, conhecida por suas águas mornas. Por que isso? Porque Laodiceia não tinha fonte de água. Recebia água de Hierápolis e de Colossos.
Só que essas águas vinham via arquedutos. E quando chegavam em Laodiceia, já estava morna. A água que era fria já tinha esquentado, a água que era quente já tinha se tornado morna. Então, Laodiceia é conhecida por sua água imprópria ao consumo. E ao receber esta água, ou melhor, ao beber dessa água, muitas pessoas não aguentavam, vomitavam. Laodiceia era um grande centro bancário e comercial. Foi destruída por volta do ano 61 a.C., e no seu orgulho, na sua presunção, ela mesma se autoconstruiu sem depender de recursos externos, sem depender do Império Romano. Então isso trazia para a igreja um certo orgulho de que eram autossuficientes, eram capazes de poder fazer isto. A cidade de Laodiceia, hoje está, no seu lugar está a igreja, melhor, a cidade de Denizli, na Turquia. Então não mais Laodiceia, mas esse novo nome na Turquia. Mas a igreja permanece nessa cidade, não foi destruída no terremoto. Tinha uma próspera indústria de tecidos, tinha uma lã aveludada, escura, extraída das ovelhas negras, então tornando-se o orgulho da cidade pelas roupas que fabricava. Então, um centro bancário, um centro bancário extraordinário, essa indústria próspera, e também tinha ainda um importante centro médico, que era produzido um colírio, um unguento, que era usado para a cura tanto dos ouvidos quanto dos olhos, mas principalmente dos olhos. Então essa cidade se orgulha demais. Ela era capaz de se automanter, ela era autossuficiente. E aí me impressiona como Jesus faz um jogo de figuras para ilustrar a atitude da igreja, valendo-se dessas três formas de comércio que a cidade se dedicava. Jesus se identifica à igreja. No versículo 14, ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Jesus se identifica à igreja de três formas. Primeiro, como o Amém. O que isso significa? No começo de uma frase, de uma afirmação, ela tem o sentido de certamente ou verdadeiramente isso acontece. Então Jesus é o Amém, verdadeiramente é a palavra, verdadeiramente é a verdade suprema. No final da frase, é o que nós usamos hoje, significa assim seja. Então Jesus Cristo, ele é o certamente, ele é o sim, e ele é o amém, ou seja, é o assim seja. É o começo e é o fim. Ele é tudo com relação às promessas de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, nos diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Isso implica autoridade externa para avaliar da mais justa e acurada maneira a situação de Laodiceia. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a deidade divina. Então isso lhe dá autoridade para censurar a igreja em Laodiceia e para dizer o que ele disse a respeito dela. O princípio da criação de Deus, não que seja ele a primeira criação de Deus, como querem os heréticos, que afirmam que Jesus não existe como filho de Deus, Jesus foi a primeira criação de Deus. Assim dizem os jeovitas e muitas outras seitas heréticas. O apóstolo Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18, diz, quando diz, é a imagem do Deus invisível, diz que é o primogênito de toda a criação. E o apóstolo Paulo diz, nele foram criadas todas as coisas.
Todas as coisas foram criadas por Ele, e nele todas as coisas se mantêm unidas. O que Paulo está dizendo? Ele criou todas as coisas foram criadas nele, e nele permanecem todas as coisas. Então ele escreve à igreja em Laodiceia dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Não no sentido de ser a primeira criação, mas no sentido de que nele existe toda a criação do Senhor. Em João capítulo 1, versículo 3, nós lemos que o verbo era Deus. Diz o apóstolo João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava todas as coisas, ele criou todas as coisas, nada sem ele se faria. Jesus condena a falsa segurança da igreja. Ele diz no versículos 15 e 16: conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Valendo-se das 3 formas de comércio a que se dedicava a cidade, Jesus faz uma análise da igreja, dirigindo-lhe sérias advertências. Primeiro, conheço as tuas obras. Você vai lembrar que em todas as cartas, Jesus sempre disse para a igreja: eu conheço. Porque ele anda no meio das igrejas. Ele conhece cada igreja, ele conhece a mim, conhece a você. Nós podemos enganar os homens, mas não podemos jamais enganar o nosso Deus. Nós podemos até dizer que somos as melhores pessoas, que somos os melhores crentes, que somos os melhores servos, mas é o Senhor que nos conhece e sabe quem verdadeiramente nós somos. Jesus se queixa da letargia da igreja. Ele não dá nenhum elogio a Laodiceia. Eu conheço as tuas obras. Não és nem quente nem frio. É uma igreja morna. É uma igreja sem vida. É uma igreja sem entusiasmo. É uma igreja sem expressão. E eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. A letargia espiritual da igreja de Laodiceia causava repugnância ao Senhor Jesus. Não és quente nem frio. As águas termais de Herápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas de Colossos eram potáveis, boas para beber, mas as águas de Laodiceia eram mornas, causavam vômito. E diz a palavra do Senhor: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, toda feliz, toda autossuficiente, com uma falsa confiança. Jesus sentiu vontade de expulsá-la da sua presença. Os membros da igreja de Laodiceia não eram frios, formais, não eram quentes, fervorosos, entusiastas. Eram mornos, indiferentes, insensíveis, complacentes. No dizer de Jesus, este é o pior estado em que a igreja pode se encontrar. Seria mais fácil para ele julgar uma igreja fria ou uma igreja quente, mas a igreja morna não tinha nem como avaliar. A enganosa confiança versus uma severa repreensão. A igreja estava se enganando a si mesma e Jesus lhe traz uma severa repreensão. Versículo 17 diz: pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes, diz o Senhor, que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. 3 afirmações
aos laodicenses, expressam a sua soberba, arrogância. 3 afirmações deles expressam a sua soberba, a sua arrogância. Primeiro, estou rico. Observe que Jesus, ao mesmo tempo, está falando com a igreja e, ao mesmo tempo, falando com o membro. A igreja não tem voz para dizer, no sentido, eu estou rica, mas o membro em si, como corpo, como membro do corpo de Cristo, se mantendo orgulhoso, presunçoso. Laodiceia era uma cidade rica, era o centro bancário, grandes fortunas giravam na cidade. O estilo de vida da cidade influenciava a igreja a adotar a mesma postura, esquecendo-se dos princípios bíblicos que deveriam nortear a vida cristã e eclesiástica. Tenhamos cuidado quando o mundo está influenciando a igreja. É porque a igreja já morreu e não se deu conta. Está morna, sem vida, indiferente, e o mundo entrando e influenciando. O que você quer ser? A igreja em Laodiceia ou a igreja em Filadélfia? Estou abastado. Não é abestado, não. Estou abastado. Significa estou autossuficiente. Tenho tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Não preciso de coisa alguma. O orgulho dos cristãos de Laodiceia os cegou de tal maneira que perderam a noção da sua triste realidade. Estavam tão orgulhosos, tão presunçosos, que não tinham nem condições de ver a sua miséria. Eles se achavam fortes, independentes, não precisavam de mais nada. Mas Jesus viu seu estado de miséria espiritual, uma igreja fraca, cega, infrutífera. E no versículo seguinte, na parte seguinte do versículo diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Os olhos da igreja estavam tão voltados para si mesmas que não conseguiam ver a sua miséria. E aí Jesus então diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Comprar aqui não significa literalmente a compra, mas Jesus estava usando uma figura. Venham buscar em mim vocês têm ouro refinado. Jesus não elogia a igreja, não havia o que elogiar, mas Jesus quer corrigir a sua rota. Mesmo as igrejas mornas, indiferentes, Jesus está desejoso de fazê-las acordar, voltar à vida. Jesus agora quer corrigir, contrastando com a sua falsa segurança. Jesus lhes mostra os verdadeiros valores. Numa cidade dominada pela fartura, pela riqueza material, Jesus os vê como espiritualmente pobres, miseráveis, quebrados, derrotados. Eles não eram o que pensavam, eram ricos materialmente, mas eram pobres espiritualmente, pobres da presença do Senhor. Aconselha que venham a Ele e dele recebam as verdadeiras riquezas espirituais, para que assim sejam ricos espiritualmente, sejam ricos internamente e não externamente. O ouro, para ser puro, precisa passar pelo forno, em alta temperatura, onde são eliminadas as suas purezas. O ouro que eles possuíam causava orgulho. Precisavam passar pelo forno da provação de Deus, para que a sua fé fosse refinada e fortalecida. Nós precisamos passar pelo forno, pela provação do Senhor, para dele termos ouro refinado.
numa igreja que se orgulhava da sua produção de roupas de lã, lindos vestidos, procurado por gente de todas as nações. Jesus lhe diz: estás nu. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Estavam bem vestidos externamente, mas intimamente estavam nus, sem a presença do Senhor, sem o vigor do Espírito, sem a presença do Espírito Santo de Deus. As roupas que usavam cobriam a sua visão, a sua nudez dos olhares dos homens, mas não cobriam a sua nudez dos olhares de Deus, dos olhares de Cristo. A igreja estava despida e não tinha nada para cobrir a nudez dos seus pecados. Jesus lhe aconselha a vestir-se de vestes espirituais, vestes brancas, que é a justiça de Cristo Jesus. Escrevendo aos Colossenses, Paulo fala do despir-se do velho homem, o vestir-se do novo, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Numa cidade que se orgulhava do colírio que possuía, Jesus aconselha a que busquem colírio dele. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apesar dos colírios famosos produzidos na cidade, eles eram incapazes de trazer luz ao coração obscurecido pelo fascínio do poder, ofuscado pelo brilho do sucesso material. Estavam tão obcecados pelo poder, aquilo que eles tinham, que eles adquiriam, pelas riquezas, pelos vestidos belos que usavam, tecidos preciosos. Os seus olhos não permitiam que eles vissem o Senhor. Meus amados, muitas vezes nós não temos grande conta bancária, não temos vestidos, roupas preciosas, mas nós temos uma cegueira muito grande para ver a nossa miséria espiritual e olhar para a graça soberana do Senhor e buscar nele a verdadeira riqueza, a verdadeira vestimenta. Há muita gente tão obcecada pelo trabalho, pela busca da riqueza, que não tem tempo para Deus. E nós vivemos num mundo corrido, num mundo desafiador, a que nós corramos atrás do material, do que necessitamos, mas não nos esqueçamos da prioridade, que é o Senhor Jesus. Jesus dá à igreja uma palavra de repreensão. Ele diz aqui: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É interessante que mesmo aquela igreja morna, indiferente, fria, era alvo do amor do Senhor. Jesus nos ama, nos busca, nos repreende, nos castiga. Deus castiga no sentido da sua severa repreensão. Muitas vezes nos repreende apenas dizendo: não faça isto. Outras vezes repreende dizendo: pague o preço, as consequências pelo seu erro. A repreensão e disciplina do Senhor tem por objetivo o arrependimento, tem por objetivo levar você a sentir o seu erro, a sentir o seu pecado, a dizer: eu pequei diante do Senhor, como fez Davi, pequei diante de ti, fiz o que era mal aos teus olhos. Esse é o objetivo da disciplina, da correção. Mas muitos não querem ser repreendidos, não querem ser disciplinados. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu poder. Observe o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 26, no capítulo 12, versículos 6 e 11. Porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando nós somos repreendidos, somos disciplinados, no momento nós não gostamos, muitas vezes. É isso que acontece com o filho quando é repreendido pelo pai e pela mãe. Mas esse fruto dessa repreensão vai ser visto lá na frente. Quando o filho vai olhar atrás e dizer: eu louvo a Deus pelo meu pai, que me disciplinou, pela minha mãe, que me corrigiu, eu sou grato. Como membro do corpo de Cristo da igreja, eu sou grato à igreja que não foi complacente com o meu erro. Eu sou grato à igreja que soube me corrigir na hora certa. E agora, por causa desta correção, eu me volto para o Senhor muito mais forte, muito mais corrigido, muito mais firme no Senhor. Ouvi de uma irmã dizendo: por algum tempo eu pensei que eu era crente, que eu era salvo em Cristo. Mas a igreja me ensinou a ver o meu pecado e a ver que eu preciso ser lavada pelo sangue de Jesus. É moda em nossos dias confundir amor com liberdade irrestrita, com ausência de limites e com um tratamento sempre frágil, complacente com o pecado. O mundo está invertido. O mundo está de contrário. Eu vi uma publicação hoje num grupo que faz uma comparação do que está acontecendo. E dentre outras, o mundo está querendo o casamento dos padres e ao mesmo tempo a separação dos casados. O mundo está condenando a quem aconselha alguém a voltar à sua heterocidade. Mas o mundo está condenando a qualquer que queira ajudar um homossexual a voltar, enquanto está incentivando a mudança de sexo. Então, uma confusão tremenda, uma confusão sem nexo. E essa influência do mundo, como disse, acaba entrando na igreja e fazendo com que nós também achemos que tudo é normal, que tudo é perfeitamente concebível em nossos dias. A Bíblia ensina de modo diferente. O verdadeiro amor repreende e disciplina, jamais condescende com o pecado. Mesmo assim, não rejeita o pecador. O verdadeiro amor, pai, o verdadeiro amor, mãe, corrige o filho. Não deixa o filho fazer o que quer, não. Não vem com essa história de mimimi, de coitadinho do seu filho, não. Se ele está errado, corrija, faça a correção. Ele vai te agradecer amanhã. Pode estar certo disso, ele vai te agradecer. A solução para os cristãos de Laodiceia seria o completo arrependimento para uma perfeita transformação. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Precisavam de zelo para com Deus e precisavam de arrependimento para experimentarem a verdadeira transformação. Eis que estou à porta e bato. Jesus pôs uma porta aberta na igreja de Filadélfia, conforme lemos em Apocalipse 3:7. Mas a igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Jesus. Que contraste tremendo. Por incrível que possa parecer, o texto diz que o nosso Senhor, o Senhor da igreja, estava do lado de fora da sua própria igreja. Estava desejando entrar, estava batendo na porta, mas a porta estava fechada. A igreja havia fechado as portas para o Senhor, tamanha a sua indiferença. Ele não arromba a porta, ele bate. Ele não força ninguém a abrir, ele bate. A salvação é oferecida a todos, como também a vida de santificação é oferecida a todos. Cada um é livre para tomar a sua própria decisão, para rejeitar ou para aceitar. Concluindo, queridos, o texto diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21.
A carta à igreja de Laodiceia é um convite ao arrependimento, autoanálise. Ela se encerra, apesar de tudo, com uma promessa de triunfo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Encerrando as cartas, dentro da visão recebida, o apóstolo João agora, ele está contemplando a igreja, não mais na terra, mas ele está contemplando a igreja no céu. Se você observar no capítulo 4, a partir do capítulo 4, ele deixa para trás as lutas, tudo aquilo que é passado, e ele foca a sua mente, o seu pensamento nos céus. Os falsos judeus são passados, as perseguições são passadas. Agora nós passamos a ver o trono de Deus. E ele diz aos crentes da igreja de Laodiceia que se arrependam, os verdadeiros cristãos que se voltem para o Senhor, porque nós estaremos com Ele no trono, onde Ele foi. Ele diz, onde já estou ao lado do Pai, e eu vou permitir que vocês sentam ao meu lado. Você está pronto para sentar-se no trono de Deus ao lado de Cristo? Você já parou para analisar todo o significado da vida cristã, todo o significado de uma vida com Deus? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Não somente os vencedores da igreja em Laodiceia, mas todos os vencedores em todos os tempos terão o privilégio de reinar com Cristo Jesus. Tal honra não seria para os orgulhosos, autossuficientes, mas para aqueles que ouviram e obedeceram à voz do Senhor eterno. Jesus foi obediente ao Pai, aqui na terra, e foi exaltado ao lado dele no céu, conforme lemos em Filipenses 2, 8 e 9. Somente aqueles que ouviram e obedeceram serão exaltados à semelhança de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos? Esteja atento. Ouça. Que sejamos achados fiéis na vinda gloriosa do Senhor Jesus. Independente das aflições, provações que venhamos a enfrentar. Sejamos firmes. Não mornos, mas quentes no Senhor, dependentes da sua graça. Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, eterno Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Dá-nos a visão da Tua glória. Dá-nos amor à Tua palavra, para estudarmos, para ler com dedicação. Deus, que tenhamos a exata noção do que seja o comprometimento contigo e comprometimento com o mundo. Que o nosso compromisso seja com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, amor que nos resgata, mas também que nos disciplina, que nos corrige, que as doces consolações do Teu Santo Espírito que conosco está, que em nós habita, ó Deus, que essa Trindade Santa esteja conosco todos os dias da nossa vida e com todo o Teu povo espalhado na face da terra, até a vinda gloriosa de Jesus. Amém e amém. Deus em Cristo nos abençoe.